Nicatibare terauara, nicatibare tereuara, nicatibare tere, neratizirauere, neratizirauara, iaô, 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 Seja bem-vinda, Migalvani, Dodô, Carlos Araújo, seja bem-vindo, Riscaiará, Fernanda Raíssa, seja bem-vinda, Riscaiará. Vamos ter hoje uma live especial, uma live falando sobre as medicinas sagradas, as revelações das medicinas sagradas aplicadas para o dia a dia. Deixa eu acenar para vocês aqui do Instagram. Tá certo. Vamos ativar aqui também. Estou em 2 canais diferentes, tá? Então vamos lá. Vamos começar no outro canal também. E alequare mareteriu, nearatizirauara, nearatizirauara. Vamos esperar o pessoal aí chegando. Nearatizirauara, e ararauara, e araiaú, e Estou ativando aqui também no outro canal para a gente começar ambos os canais. Vou estar um pouquinho lento, aguardando o pessoal entrar também. Vamos esperar um pouco aí. Tá certo? Tá bom? Riscaiará. Áudio está bom aí? É? Áudio e vídeo? Tá certo. Riscaiará, Reinaldo de Oliveira. Seja bem-vindo. Muita força, muita luz. Verônica, Riscaiará. Iris, Riscaiará, Iris. Muita luz para você. Nicatueté. Aguardando aqui. Vou ter que reiniciar aqui o outro canal. Vamos só aguardar mais um pouquinho aqui. A gente já vai rodar. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu atualizo aqui que não foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vou passar esse link aqui também. Deixa eu ver aqui. Copiar link. Tô aqui, hein? Tô aqui. Agora foi em ambos os canais. Muito bem, hoje nós vamos fazer, Adriana, seja bem-vinda, Riscaiará. Hoje nós vamos fazer uma live, eu vou fazer com vocês uma live, falando sobre as revelações das medicinas sagradas da floresta, aplicadas no dia a dia. Esse é o objetivo. Então eu vou trazer bastante esclarecimento em relação a isso e vou mostrar também como vocês podem aplicar no dia a dia várias das técnicas xamânicas e como é possível fazer isso, tá certo? Então a gente vai bater um papo gostoso, um papo legal, tá bom? Sobre essa questão, tá?
De vez em quando eu olho para vocês aqui, de vez em quando eu olho para outro canal, mas a gente estou aqui em contato, tá bom? Boa noite, Adriana. São Sebastião, tá joia. Ah, olha aí. Muito bem, seja bem-vinda, viu? Bragas Diego, Riscaiará, muita luz, muita luz. Vamos começar por um questionamento. O meu trabalho, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O meu trabalho, ele envolve muito a quebra de determinados padrões, que nós chamamos de paradigmas. Então, por exemplo, dentro do xamanismo, muitas e muitas pessoas acham que o xamanismo é o que normalmente se pinta na internet, que é hoje em dia o meio maior de divulgação. Que bom, que bom. Mas, porém, como colocam o xamanismo é de uma forma, com todo respeito, mas é de uma forma imatura, muito imatura, do qual associam o xamanismo apenas a uma visão poética, romântica, filosófica, e esquece do potencial, do porquê existe no planeta Terra essas práticas vinculadas à utilização da natureza e o contato com forças sutis e espirituais. Então, e que é milenar, ou seja, é anterior a tudo que a gente possa imaginar que existe até hoje. Qualquer religião, qualquer filosofia, aliás, as filosofias, as religiões, elas foram formatadas a partir do xamanismo, ou seja, dessas práticas, que nem tinham esse nome, porque esse nome, como vocês já devem saber, foi dado por pesquisadores que pesquisaram o povo Tungu, lá da Sibéria, e esse povo, na sua aldeia, no seu aldeamento, ele tem o líder espiritual, que faz todas essas práticas de cura, de equilíbrio, de sintonia com o espiritual, de rezas, de ervas, de tudo isso. E esse líder espiritual é chamado de xamã. Como ele é chamado de xamã, os pesquisadores, principalmente Mircea Eliade, que popularizou o termo, falou: então, o xamã, com sua prática, faz o xamanismo, e virou o xamanismo para todo mundo, e todas as etnias, todos os povos, tudo é xamanismo. Porém, cada etnia, cada povo, cada agrupamento tem o seu nome sagrado para a sua prática e também para o seu líder espiritual. Por exemplo, para a tradição Tuvacuaçu, a qual eu sou uma liderança espiritual, é Rami. Rami é o líder espiritual, e também é o sentido do avô, no sentido de conhecimento, de passar o conhecimento, o ancião que passa o conhecimento. Bom, muito bem. Então, explicado isto, xamanismo não é só dançar em volta da fogueira, não é só aplicar rapé, não é só ficar bebendo ayahuasca, não é isto. Isto é a continuidade do xamanismo. O xamanismo é algo muito profundo e que envolve uma transformação interna do ser, um contato com o plano espiritual, uma religiosidade, não uma religião, uma religiosidade. Por que não é uma religião e por que a gente precisa entender essa coisa da religiosidade, né? Então, vou explicar para vocês. Seguinte, observem que as religiões, né, muitas delas, elas colocam uma divindade, um poder em uma divindade, tá? Eu sei que isso vai mexer com a cabeça de vocês, mas esse é o objetivo desse trabalho, tá? Do que eu estou falando hoje e tudo mais. Então, eles colocam o poder na mão de uma entidade, no colo de uma entidade, no colo de uma divindade.
no colo de uma força, tá? Presta atenção, no colo de uma divindade. E veja que eu falei também de entidade, falei, né, de várias expressões espirituais para vocês terem uma visão assim mais ampla. Muito bem, então coloca lá aquele poder. Então o que a pessoa faz? A pessoa, ela está com problema, o que ela começa a fazer? Ela começa, presta atenção, ela começa a seduzir a divindade. Ó, seduzir a divindade. Como assim seduzir a divindade? Porque se você está com um problema de saúde, se você não perdeu o emprego, se você bateu o carro, se você está infeliz, se você está em depressão, se você está triste, você perdeu uma pessoa, o que você começa a fazer? Você começa a pedir, né, auxílio, entendeu? Pedir auxílio a essa divindade. Você começa a fazer novena, por exemplo, você começa a fazer oferendas, você começa a fazer um monte de coisa, que isso nada mais é do que? Isso nada mais é do que seduzir aquela divindade. Você está entendendo? Então, é como se fosse uma troca. Eu rezo pro espiritual, para a divindade, para ela me dar alguma coisa, para eu conseguir alguma coisa, para eu me libertar, para eu sair dessa depressão, para eu resolver essa questão do carro que bateu, né, do dinheiro que não entra, da falta de emprego. Vocês estão entendendo? Tá? E acaba sendo essa concepção na mente mesmo. Então, aí entra numa outra coisa. Se eu estou fazendo ruim, se a minha atitude é ruim, é coisa do mal. Se a minha atitude é boa, é coisa do bem. Entendeu? É mais fácil eu jogar a culpa. Eu jogo a culpa também, entendeu? Para as coisas espirituais, ou que eu não conheço, ou que eu desconheço, do que eu trabalhar. Então, o molde de muito tipo de religião tem essa característica, a ponto da pessoa falar assim: olha, essas outras práticas, isso aí é coisa estranha, porque nosso Deus, a concepção que se tem, né? Nosso Deus, nosso isso, nosso aquilo, não aceita isso. Na verdade, né, lá o responsável, o dirigente, o que for, né, o sacerdote, ele está dizendo o quê? Olha, fica na sua vida miserável mesmo, não faça nada, não tenha compreensão de nada, não tenha consciência de nada, você só tem que pedir para as coisas acontecerem. Ó, você está entendendo que tira a coisa do seu ser, né? Aurélio, seja bem-vindo. Lígia, seja bem-vinda. Riscaiará, viu? Devenício, seja bem-vindo. Riscaiará, sejam bem-vindos aqui. Vocês estão entendendo esse ponto? Tá? Vocês perceberam como que é o negócio? Então, ó, vou contar uma coisa para vocês. Eu passando na rua, caminhando na rua, passando em frente em uma empresa pequena. Aí na empresa pequena, o portão da empresa, um portão de ferro, estava aberto, e ali tinha uma colaboradora da empresa, né, uma funcionária daquela empresa, lavando a frente da empresa. Ela estava com a mangueira, com a água, lavando a frente da empresa. E sabe como ela lavava a frente da empresa? Assim, ela jogava água e falava: Deus, meu Pai, que todas as coisas ruins que caiam nesse caminho que sejam eliminadas. O Senhor é o poder, o Senhor é a força, o Senhor é a vitória. E ela jogando a água e falando isso, empurrando, que tinha folhas ali na calçada, ela empurrava aquelas folhas, jogava aquela água, e aquela água ia levando aquelas folhas, e ela continuava lá fazendo a sua oração, sua reza, sua expressão religiosa, daquilo que ela acredita, e ela estava fazendo aquilo lá. Ela nem imagina,
Mas na verdade ela estava fazendo uma coisa que a própria religião dela ensina e que fala que não é. Se chama magia. Magia. Ela estava fazendo magia. Ela estava colocando uma intencionalidade naquilo que ela estava fazendo. Ela estava lavando a frente com a água e pensando que as coisas ruins saíssem daquele lugar dela, da vida dela e tudo mais. Olha como é as coisas. E se for falar isso dentro da concepção religiosa que ela tem, não, isso é quem é de Deus que faz isso. Porque Deus é a força, é o poder, é a onipresença, a onisciência, Só que está correto, porque atrás disso tem a intencionalidade. Ela não está simplesmente jogando a água lá e varrendo as coisas. Sem ela entender mais profundamente, ela fez uma ação muito boa. A ação não é ruim. Vai produzir benefício para ela mesmo, vai produzir. Por quê? Porque ela reuniu a intencionalidade. Ela reuniu o quê? Ela reuniu o pensamento dela. Ela estava pensando que todas aquelas coisas, então ela pensava nas coisas ruins saindo. E junto com ela estava aquele movimento das águas, que é fluxo, é a energia, a potência das águas, e que levava as folhas que caíram da árvore, Essas folhas que caíram da árvore são o quê? São folhas que já passaram do tempo, são coisas que estão paradas ali e precisam ser transformadas. E ela jogava ali a água e carregava aquelas folhas. Então ela utilizou o pensamento. Além do pensamento que ela estava utilizando, ela estava também fazendo o quê? Colocando emoção. Emoção, aquela fé dela, aquele sentimento de fé, aquela coisa de acreditar intensa. Aquilo gera energia, gera força. Na verdade, nós somos agentes do nosso caminho, do nosso destino, da nossa vida. A questão é que as pessoas entram numa infantilidade e não conseguem um alcance maior de entender como funcionam as leis da natureza. As leis da natureza são as leis da floresta. As leis da natureza são as leis da vida, são as leis da existência. E é assim que funciona. É assim que essa força se move, que se mostra e que dá resultado. Agora, eu digo, você já lavou a sua casa assim? Você já lavou o seu quintal assim? A frente da sua casa, que muitas pessoas passam ali com vários tipos de pensamento, porque não é assim? As pessoas passam com vários tipos de pensamento, pensa isso, pensa aquilo outro. Tem pessoas que passam bem, com sentimentos bons, com emoções boas, e tem pessoas que passam com emoções muito ruins, muito pesadas, muito tensas. Aquela energia, aquela egrégora, fica plasmada naquele meio. Sejam bem-vindos, viu? Stefane, Riscaiará, Milton Cunha, Riscaiará, seja bem-vindo. Então aquela energia fica ali, não é? E principalmente as pessoas se entrecruzam, porque vem um de um lado, vem outro do outro. Aonde há esse entrecruzamento desse tipo de vibração, existe um acúmulo, que a gente chama de acúmulo egóico, um acúmulo de energia. Todo entrecruzamento tem um acúmulo de energia. Por que você acha que nas encruzilhadas é colocado os trabalhos? Ali passa um carro ali, outro ali, um pensamento ali, outro ali, um sentimento ali, outro ali. É um campo. A gente cria campo. O nosso, veja, aonde eu me encontro hoje se encontra calor. Então, eu tenho, naturalmente no meu corpo por dentro é 37 graus. Com o calor externo, precisa ocorrer o suor para o equilíbrio, o equilíbrio, a homeostase, o equilíbrio do meu organismo.
O fato de você expelir suor, você já está criando um campo. Porque o suor é carregado do quê? O suor é carregado de nutrientes, de proteína, de minerais. Nós temos elementos favoráveis a campo elétrico, que mexe com o meio atômico, com os átomos, a campo magnético, só o suor. Aí você tem ainda o quê? Você tem a sua emoção, seu sentimento, que aquilo vibra. Você passa perto de uma pessoa que está assim para baixo, você não sente? Se você for um pouquinho sensível, um pouquinho você já sente, você já percebe. Você percebe. Tem pessoas que você chega perto dela, você já sente a energia dela. Nós criamos campos. E aonde você entrecruza, aquele campo fica ali. Então, você já fez isso na sua casa? Você já lavou ali a sua calçada com um objetivo? Com um objetivo mais profundo? Isso é uma medicina sagrada. Isso é uma ciência sagrada. Entenderam? Que se encontra além da imaturidade espiritual que muitos colocam dentro daquele quadradinho, sabe? Para funcionar lá dentro, para deter o poder, né? Está fora disso. E que você é livre para utilizar. Entendeu? Então, meu trabalho ele visa muito isso, trazer para você esses ensinos, esse conhecimento de você ser livre para aprender a utilizar na sua vida e mudar o seu destino. E parar desse negócio de começar a achar que tudo que você tem que fazer é, sabe, seduzir divindades para você conseguir o que você quer. Nós somos ligados a forças espirituais sem dúvida nenhuma. Nós somos ligados às forças, a famílias espirituais, sim. A coisas que estão além da nossa compreensão material, sim. A forças invisíveis, sim. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a lucidez, é a clareza de ação. E aí, quando você tem clareza de ação, os resultados vão além. Só de vocês aprenderem isso hoje, ou pensarem, ou refletirem sobre isso, pum! Uma luz já brilhou lá dentro da sua cabeça, a ponto de você saber fazer muitas coisas. Porque abriu um universo. Você não está mais preso a isso. Você não vai mais seduzir a entidade para você conseguir o trabalho. Tá? Dar certo as coisas. Você não vai mais seduzir divindades para que fique tudo no colo da divindade e você ache que dessa... Não, porque uma hora você desequilibra. Você começa a se autotrabalhar. Você começa a trabalhar com a sua força. Você começa a se empoderar lucidamente. O empoderamento lúcido da sua potência, da sua força. E você começa a aprender a manifestar a sua força para que seja em sintonia com um bom destino, com um bom equilíbrio. Olha, não há coisa que a gente não possa transformar. A gente pode transformar. Só que para transformar, a gente precisa saber o como, aprender o como, entender. Muitas vezes são nuances que a gente precisa aprender, e aquilo, como vocês perceberam, abre outras coisas. Agora, você vai pintar a sua casa, você não vai só pintar a sua casa se você precisar pintar a sua casa. Você vai utilizar ali intencionalidade junto. Entendeu? Por que não? Eu costumo ensinar continuamente as pessoas que utilizam medicamentos de forma prolongada e é necessário, hipertensos, determinados tipos de diabetes, tipo 2, por exemplo, ou mesmo 1, né? E outras patologias, a pegar um medicamento, pega na sua mão o medicamento, e ao invés de você só colocar na boca e lançar água e engolir, você vai fazer o quê? Você vai colocar intencionalidade nele, pensamento
direcionado e emoção. E pensamento direcionado tem duas etapas importantes. Uma, pedir. Segunda, direcionar. Ou seja, você colocou lá aquele elemento na sua mão, por exemplo, o medicamento que você vai utilizar, você pode engolir só e esperar que ele faça efeito. Ou você pode colocar uma dose a mais ali de força, de potência e de sintonia. Então, de vibração, de energia. Então, você pega aquele medicamento na mão, você tem ligações com as suas forças espirituais, com as suas crenças, com os seus objetivos espirituais, ótimo, peça, força espiritual, Deus, anjos, força dos guias e protetores, né, dos orientadores, né, dos amparadores espirituais, carreguem esse elemento com vossa potência. Aí, dentro do seu processo, que este elemento adentre o meu organismo e, primeiro, seja positivo para o meu organismo aceite e equilibre, e aquilo que não for, que possa ser excretado, e aquilo que é bom, que fique no meu organismo, mas coloque emoção, não faça de qualquer jeito. Coloque emoção. Quando você colocar essa intencionalidade e essa emoção, você está fazendo a sagrada medicina, a magia da lucidez. Lucidez. Você está agindo com lucidez. É diferente você colocar qualquer coisa na boca e engolir. Pegou como que é? E para isso você não precisa ficar fanático, para isso você não precisa ficar bitolado, você é cabeça ampla, aberta, com visão, entendeu? Você não precisa ficar preso, tá? Uma outra questão, se vocês pensarem bem, quem inventou essas correspondências de divindades? O ser humano. O ser humano, porque primeiro o ser humano entendeu que existiam coisas além do seu físico. Aí ele parou para pensar, peraí, se essas coisas são além, eles estão além de mim, então são potências maiores. Até aí ótimo, porque é assim mesmo, isso não tem problema, isso é muito bom e é assim mesmo, mas depois que vem a coisa embaralhada, amarrada, enroscada, que aí colocam dogmas, meios, formas e muitas formas de o quê? Dominar. Então você sofra, entendeu? Porque não tem jeito, a sua vida vai ser sofrimento só mesmo, né? E você não tem transformação. É igual a questão kármica, né? Há muitos anos atrás, eu e Rami Arani fizemos um livro chamado Karma e Destino. Ele foi editado no Brasil, foi editado na Espanha. E esse livro a gente trazia naquele tempo, olha, era o início de tudo, aqui no Brasil principalmente. Aqui estava chegando conceitos espirituais, ou se abrindo para conceitos espirituais, porque antes era tudo muito escondidinho. E naquele tempo nós já trabalhávamos e já estávamos editando livros para esclarecer sobre isso. E nós fizemos esse livro chamado Karma e Destino. Karma e Destino é um trabalho voltado, por exemplo, a pessoa transformar o seu karma. Que o karma é o quê? É o desequilíbrio entre a lei de ação e reação, de causa e efeito. Então você fez uma causa sem lucidez, produziu um efeito sem lucidez. Porque tudo depende da pergunta para a vida que você faz. Porque se você não fizer uma pergunta direito, boa, a resposta não vai ser boa. Dependendo do tipo de pergunta que você faz, a resposta vem com aquilo. Então, e essa pergunta é o quê? As suas atitudes, seus objetivos, sua lucidez, entendeu? Tá? E aí, o que acontece? Acontece que muita gente acreditava, e ainda muita gente acredita, que karma não pode ser transformado. Você tem o seu karma, você vai sofrer o seu karma. E não é assim.
Você transforma o seu karma. O karma são sinais para você entender os caminhos para você transformar. É como o sinal da luz vermelha dentro do seu carro. Começou a aparecer as luzes ali, você fala, poxa, ocorreu alguma coisa. Será que precisa trocar o óleo? Será que precisa fazer alguma coisa? Exatamente. Entendeu? São sinais para mostrar para você que as coisas precisam ser transformadas, mexidas. Então nós transformamos o nosso destino, tá? É por isso que eu ensino tudo isso, tá? É por isso que eu venho divulgando agora o curso Magia da Floresta, que envolve tudo isso, esses ensinos de você aprender mesmo e aplicar. E sair dessa matrix, desse padrão que só limita a sua vida e não deixa você ir avante, entendeu? Tá? Então, ó, deixa eu ver aqui, ó. A Ana Paula disse o seguinte, deixa eu ver, Ana Paula, que ó, ela falou o seguinte: pode ser feito com a água que bebemos no dia a dia? Sim, sim, exatamente. Você pegou o sentido como era, né? Exatamente, com a água, com a sua comida, com o seu suco, entendeu? Isso vai se transformando de forma natural. Quando você percebe, a sua mente, ela já está tão trabalhada, mas de forma natural, não é forçado, entendeu? Que aquilo é mais um movimento. Então, a sua água, ela já é um potente remédio, não é só para o seu corpo, para a sua energia, para as suas emoções, entendeu? Falando em água, né? Então sim, tomar um banho, você toma um banho, tá certo, tá? Tudo bem, você vai tomar um banho, potência, água. Como que você toma esse banho? Ah, vou lá, tomo um banho, ai, refresquei, tá bom. Faz isso com intencionalidade. Intencionalidade. Até mudei a colocação para ficar tranquilo para vocês. Porque se eu falasse assim, faz isso com magia. Não, magia. Não, faz isso com intencionalidade, que você já sabe. É pensamento e emoção. Faz isso com pensamento e emoção, você vai ver o efeito. Tá? Você não se prepara para as coisas? Você se prepara para as coisas. Ah, vou ter que ir agora, por exemplo, participar de uma entrevista para um novo trabalho. Aí você fica, nossa, eu preciso me preparar, tal. Você vai tentando preparar sua mente, você vai vendo, não sei o que a pessoa vai perguntar, como eu vou me comportar, né? E às vezes você nem pensando muito sobre isso vem na sua cabeça, tal, né? Então, esse preparo, ele pode ser além. Ao invés de você sempre se colocar como alguém que vai sofrer uma coisa ou outra, entendeu? Poxa, o que ele vai falar? Será que eu vou saber responder? Não, você vai fazer o caminho diferencial. Tá? Isso é muito mais do que poder da mente, tá? Isso eu quero colocar para vocês. Porque nós estamos falando aqui de princípios não só de trabalho emocional, de trabalho do seu psiquismo, da articulação dos seus pensamentos, como também eu estou falando de trabalho espiritual. Você precisa ligar tudo. Não seja boba ou bobo. Não seja bobo ou bobo. Ligue tudo. Ligue tudo. Tá? Né? Entra naquela coisa, né? Aqueles 3 fatores. Tem o ignorante, tem o bobo, certo? E tem o tolo, certo? O ignorante é aquele que ignora a coisa. Ou porque ele não sabe, ou porque ele nunca parou para pensar que aquilo tinha potencial para dar um resultado para ele. Então ele ignora que aquilo possa existir. Muitas vezes ele repele aquilo por essa ignorância, certo? Aí tem aquele que ele é o bobo. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele, se você pergunta algo para ele, ele não vai atrás para entender. Ele não vai atrás para buscar. Ele deixa a coisa ser como for. O que aconteceu, ocorreu. Deixa assim. Esse é o que aceita as coisas de qualquer jeito. Então a vida dele vai ser de qualquer jeito.
A vida dele vai ser, o sofrimento que ele vai sentir, as situações que ele vai passar, vão ser assim. A falta de dinheiro, a falta de oportunidade, a falta de alegria, o equilíbrio na família dele, o cuidado com os filhos, né? A essência da vida dele, sentir viver e não sobreviver, né? E o tolo é aquele que acha que sabe já, porque ele não quer mostrar que ele não sabe, então ele já sabe. Então a gente precisa sair desses 3 demônios do nosso ser, porque como eu falei de divindade, nós também criamos vários demônios que produzem infortúnios em nosso ser, e isso são os nossos inimigos. O pior inimigo nosso somos nós. Tá vendo? Se o pior inimigo nosso somos nós, por que a gente não utiliza as coisas de forma mais lúcida, mais sábia? Tudo bem, você pode não saber, agora você pode ignorar muitas coisas, mas se você tem acesso, você começa a praticar, entendeu? Tá? É esse o meu objetivo com o curso Magia da Floresta, é te dar essas práticas, esses ensinos, assim como eu estou te passando, claro, e práticas mesmo, mistura isso com isso para fazer isso. Tá? Você vai tomar um banho? Tá bom, mistura essa erva com essa planta, tal, que vai fazer isso. Faz, ó, esse pó disso daqui, que você vai ver, vai colocar, reza nele, faz isso, faz aquilo, você vai ver a ação. Liga com essas forças espirituais da floresta, com esses enteados, com essas potências, você vai ver que vai dar mais resultado. E dá resultado. Porque tudo isso está reunido a sua força individual, aí você começa a reconhecer sua força individual, você começa a se apoderar do que é o seu ser, deixar de ser escrava ou escravo das situações para ser lúcido, mestre delas, entendeu? Você começa a equilibrar o alinhamento entre o seu pensamento, sentimento, emoção e energia. Você começa a trabalhar melhor as suas energias, sejam elas físicas, porque você sabe, qualquer tipo de pensamento que você tem, cria um efeito bioquímico no seu corpo, reações no seu corpo, químicas. O que é o estresse? Você fica preocupado, você está gerando o quê? Está produzindo reações no seu corpo, tá vendo? Isso é natural, é da natureza, é natural. Você está produzindo reações no seu corpo, reações, e aí essas reações vão produzir efeitos que não são positivos para você, que, né? Aí você vê o cortisol sobe, né? Aí você vê a serotonina, cadê? Sumiu, aí ela baixa, entendeu? Você está caminhando, ansiedade, depois depressão, tá vendo os efeitos? Só que a gente tem uma força incrível para fazer isso para o negativo e não para aprender para fazer isso para o positivo. E a gente precisa fazer para o positivo, porque nós queremos ser felizes. Você quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Então a gente precisa produzir isso. E aí quando você aprende a produzir, a coisa é diferente. E energia espiritual, você se liga a forças espirituais adequadas, porque não é qualquer força que você se liga espiritual. Você precisa saber as forças espirituais adequadas. Não dá para você pedir uma força de um escudo de proteção para uma força espiritual que ela vem vibrar energia, trazer só energia de luz, zen e paz. Você precisa ali, sim, você precisa ali, você lembra aquele termo, leão de chácara? Você precisa ali de forças espirituais potentes para proteger. É assim quando a gente sai projetado fora do corpo. Você tem ali orientadores espirituais, amparadores e orientadores espirituais, e você tem também seres que guardam o processo e que se mostram com essa potência e muitas vezes plasmam no astral potentes, fortes, grandes, espíritos grandes, fortes, potentes, que dão esse escudo, essa proteção, essa defesa. Então você precisa saber as forças a qual você precisa se ligar, porque senão você não sabe fazer. Então, aquela menina, aquela colaboradora que estava lá lavando o chão,
na frente lá, né, daquela empresa tal, fazendo aquilo, ela estava fazendo um processo bom. Só que qual força ela estava se ligando? Ela estava se ligando com a crença dela. Mas será que nessa crença não pode entrar interferências? Dependendo como ela acredita, porque é uma sintonia de rádio, é uma sintonia vibracional. Se algumas características dela, por exemplo, pode ser que naquele momento, ela considere até os vizinhos como inimigos. E aquilo pode favorecer entradas de forças que ela nem imagina, porque ela não acredita, ela só acredita numa coisa. Né? Que aliás, quando a pessoa entra numa questão assim, se for excessivo, ela pode até prejudicar o outro acreditando no bem dela, individual, e esquece do meio coletivo. Entendeu? Você precisa ter sua proteção, você precisa proteger sua família, você precisa cuidar do seu caminho, mas você precisa ter uma lucidez além, que o meio, você não vive sozinho, você vive no meio. Então o equilíbrio do meio é importante também, até para você progredir. Pensa, você vai conseguir dinheiro aonde? É dentro da sua casa que aparece o dinheiro do nada para você comprar comida para a sua família, por exemplo? Que nessa atual sociedade, a necessidade de troca é assim. Mas eu não aceito essa necessidade de troca, tem que mudar. Ok, mas é assim. Você tem que trabalhar com aquilo que está ocorrendo e não ficar imaginando coisas e não fazendo nada. Ao contrário, você precisa fazer para as coisas se transformarem. Fazer, movimentar, fazer acontecer. Entendeu? Você precisa para isso saber como fazer. Então, quais interferências que poderiam estar vibrando nela ali? Não sei. Ela não sabe. Ela ignora que existem outras forças. Ela ignora que não é só aquilo que ela acha, que existem outras coisas ali. Então podem também estar interferindo. E aí que é o ponto, que você precisa tirar a venda dos olhos e observar o além. Nós não somos presos a nada, você não precisa se prender a um conceito. Você tem a possibilidade de ter uma amplitude de visão. O xamanismo ensina isto, nasceu com isto. Os grandes sábios que sustentam a sabedoria, não eram aqueles que ficavam isolados, eram aqueles que viviam na sua comunidade, auxiliando sua comunidade, no dia a dia, tratando com forças de cura, esclarecendo, fazendo contatos espirituais, sabendo quem chamar. Você quer coisa mais boa do que chamar forças espirituais da floresta? Aprender a chamar as forças espirituais da floresta. Você vai chamar forças da onde? Você vai chamar forças espirituais do lixão que o ser humano acumulou? É desse lugar, é desse ambiente que você vai chamar forças espirituais? Ali tem seres espirituais de muita lucidez, sim, cuidando para que aquela energia não contamine o restante da vida. Mas não é do lixão que você vai sintonizar com forças espirituais. É lá das forças da cachoeira, das matas, das pedreiras. É lá da força das grandes árvores. É lá daquela beleza que você tanto fala, que a natureza é, das praias, dos mares. É dessas forças naturais. Por isso, muitos povos e etnias milenares sempre reconheceram as forças naturais. Sempre reconheceram os espíritos da natureza. É ali que você precisa se conectar. É ali que você precisa trazer força. Mas para isso você precisa aprender. Aprender. E quem te ensina? Tem poucos lugares que ensinam. Poucos. E muitas vezes você está em grupos que não ensinam. Ou porque as pessoas não sabem,
ou porque tem também aquela coisa artificial do poder, do controle e tal, é só aquilo, sua cabeça ao invés de ficar assim, fica assim. E aí você não consegue fazer por você, e quem vive para você é você, não tem jeito. Não tem jeito. Nós nascemos, eu nasci, mesmo que você seja um gêmeo, nasceu com alguém mais do seu lado, a sua irmãzinha, o seu irmãozinho, você é um ser. Você tem uma história que é o seu ser. Você nasceu sozinho. E quando nós trilharmos nosso caminho na nossa terra, nós vamos morrer também sozinhos. Então nós precisamos aprender a nos cuidar, porque nós somos agentes na nossa vida. E é isso que nos dá ânimo para ir à frente, para construir, para fazer as coisas acontecerem. Vocês sabem que dentro do curso Magia da Floresta a gente tem a roda medicinal. O que é a roda medicinal? Roda medicinal é a forma de você aprender essas medicinas através da potência não de 4 elementos, mas de 7 elementos sagrados. É entender a natureza desses elementos que corresponde às leis naturais, que não são leis que eu criei ou que você criou. São leis que nós somos extensões dela, porque nós somos natureza, entendeu? Nós somos natureza. Então essas leis, você querendo ou não, elas estão acontecendo. Ou você é em sintonia com elas, e por isso, quando é em sintonia, é próspero, abre caminho, fortalece sua vida, aprende, transforma, produz cura, ou você é contrário a elas. Não sabe lidar com elas, está em desequilíbrio essa sintonia, e aí você tem impacto em cima de impacto. Poxa, ocorre na minha vida uma coisa atrás da outra, nossa, que fase ruim que eu estou passando, uma coisa vem e atinge minha cabeça, outra coisa vem e atinge, e sair de uma coisa, exatamente, é por isso, é isso que está acontecendo, está faltando você aprender a ser em sintonia com as leis naturais. Então, a roda medicinal da luz da cura, da tradição Tubacuaçu, com o ensino, ela ensina de forma clara o como você fazer isso, o como trabalhar com essas leis naturais, não mais sofrer o impacto dos infortúnios. Por isso que eu falo muito de infortúnio, sofrer os impactos do infortúnio, mas você trabalhar, apaziguar esses infortúnios e transformar os resíduos que eles deixam para produzir prosperidade, crescimento, evolução, cura. Produzir na sua vida, ser mais produtivo. Ter amigos espirituais. Nós precisamos de amigos, mas amigos com boa sintonia. Você sabe, amigos não é só aquele que fala sim para você todas as vezes, não é? Amigo é uma outra coisa, nesse sentido de amizade mais profunda, certo? Então nós precisamos de amigos espirituais, de amigos que nos alertem antes de determinadas coisas acontecerem. E para isso a gente precisa ser capaz de ouvi-los, de entendê-los, entendeu? Por isso que dentro também do curso Medicina da Floresta eu ensino oráculos, os oráculos adequados. Tem o oráculo que a gente faz para o psiquismo, para o ser humano, que eu ensino você a fazer essa leitura. Você vai ouvir o ser humano, entender os aspectos e trabalhar com o ser humano. Você vai ouvir e entender os aspectos de humanos que partiram da terra, espíritos. Você vai ouvir informações, e não é só ouvir, entendeu? É ler, é entender, é interpretar informações de heranças que você trouxe familiares, que podem ser boas ou ruins. Além disso, você vai aprender a conversar
com os espíritos da natureza. Você acha que não consegue? Você acha que não existe isso? Ah, gente, existe. A ponto de a gente conversar com uma planta, saber a força dela e colocar ela no lugar certo para ela fazer a proteção para nós. Porque uma planta é uma vida, uma potência viva. Se você ter amigos espirituais plantas, você tem bons resultados. Aí você sabe que aquela planta vai ficar lá na porta, ali, não simplesmente ali como uma planta, mas como uma força agindo. E você precisa ter isso. E isso faz o seu campo, porque a gente sofre muita influência. Então, quanto mais campo você tem de proteção, de sustentação, de harmonização, de vitalização, quanto mais campo você tem, melhor fica. Entendeu? Não é fazer um milagre, não. É você viver bem. É você viver bem. Ou você quer viver ruim? Você quer deixar sem contar? Então é para isso, entenderam? Vocês entenderam bem? Então, xamanismo envolve isso, envolve essa essência, tá? Vocês podem ir colocando perguntas aí que eu vou respondendo para vocês, tá? Então deixa eu ver aqui as perguntas que vocês fizeram aqui, tá certo? Sobre a água, deixa eu ver aqui, o Bruno disse o seguinte. Ah não, tá. Aqui deixa eu ver, a Elaine... Tá, não, tá certo. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Drivenício Riscaiará, Poranté, pela sua pergunta, ela diz o seguinte: é possível manifestar essa sabedoria quando se está num momento de luto? Sim, sim. Aliás, o que ocorre? Sabedoria é para todos os momentos da nossa vida, e principalmente os momentos mais sérios e mais importantes, né? Deixa eu falar uma questão sobre luto interessante para vocês, né? Você perdeu uma pessoa querida, amada, ela renasceu para o espiritual, né? Ela não morreu, ela renasceu para o espiritual, ela nasceu lá no espiritual. Para isso ela precisa deixar aqui na Terra o que é da Terra. A Mãe Terra nos deu minerais que formam o nosso corpo, água que forma o nosso corpo, todos os elementos que formam o nosso corpo, carbono, todos os elementos, é a Mãe Terra que nos deu. Então, esses elementos eles precisam retornar à Terra, eles precisam ficar na Terra. E aí a gente renasce no espiritual. Quem ficou sente a energia desta lembrança, o sentimento que envolve a perda, né? O psiquismo, que é emoção e pensamento. Aí nós precisamos ajudar essa força, esse momento. Nem sempre quem mais precisa ser ajudado é o espírito que foi, muitas vezes é os que ficaram. Então nós podemos ajudar essa vibração, né? Mesmo no momento desta passagem, nós podemos ajudar a vibração do todo. Isso não significa que você não vai chorar, que você não vai sentir, isso não é problema. Nós precisamos chorar, nós precisamos sentir. Não bloqueie. A questão é a continuidade, a condução que você vai fazer. Então, se você dá uma boa condução a isso, há melhoras. Agora imagine se você reunir com isso, por exemplo, banhos de ervas para você, para mudar a vibração, preparar aquele ambiente onde a pessoa deixou, né? Que ela saiu, ela agora não vai voltar mais para casa, né? Então prepara energeticamente aquele ambiente, conduza aquela energia para a transformação, entendeu? Tem muitas coisas que você pode fazer, muitas coisas mesmo, tá? Então dá sim, vale a pena, tá bom? Se você ainda não conhece o curso Medicina da Floresta, que eu estou falando bastante porque a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo um lançamento. Eu estou fazendo um período de lançamento, tá? E esse curso, agora no lançamento, ainda se encontra com desconto de valor, tá bom? E a gente tem aqui na bio o acesso
a esse curso, o acesso ao grupo também. Tá? E se a gente não tiver aqui, o pessoal, a minha equipe vai colocar para vocês também, tá certo? Para vocês terem acesso, pessoal, aqui, tanto aqui no canal que nós estamos falando, os dois canais que eu estou falando aqui, tá bom? Vou ver aqui, deixa eu acenar aqui para vocês, deixa eu ver se tem mais pergunta, bastante gente aqui fazendo, falando, boa noite, chegando agora, tá bom. Aí também vai ficar gravado para você poder assistir no todo, tá? Vou ficar muito tempo nessa empresa, por favor, vou ficar muito tempo nessa empresa que eu tô. Você está fazendo uma pergunta, Santa? É Santa Laide. Você está fazendo uma pergunta? É isso? Se você vai ficar ou não? Né? O que você sente dentro de você? Primeiro ponto. Será que você não precisa aí começar a empoderar-se e dar caminho a essa questão? Ao invés de você esperar se você vai ficar ou não, você programar o seu destino, entendeu? Então você tem como programar o seu destino. Ao invés de você receber uma coisa de alguém falando sim ou não, eu quero te ensinar um outro caminho. Quero te ensinar como você programar para que, se você saia, vai melhor da onde você está. E se você ficar, que ocorra um melhor. Que não tem inveja, gente perseguindo você, aquelas vibrações, entendeu? Gente chata só olhando para você e caindo em cima de você, entendeu? Tá certo? Viajar, programei meu destino que eu vou ficar muito tempo, mas tem uma pessoa que está querendo puxar meu tapete, tá vendo? Ó? Antes de você colocar, eu já passei para você, ó. Exatamente, então você tem como fazer medicinas sagradas da floresta para isso não te afetar, para essa influência não te afetar. E não é só você imaginar a luz violeta não e transformar. Me desculpe, imaginar, mentalizar a luz violeta é muito positivo, mas não é só isso que funciona não, tem muitas coisas que funcionam. Então você precisa aprender a magística de proteção, a magística de cobertura, a magística que vai te dar o efeito dessas pessoas não te perseguirem e você conseguir fazer o seu caminho próspero. Porque tenho certeza que você não está na sua vida, primeiro, para brincar com ela, e tenho certeza que você também não está para ficar pisoteando em pessoas. Você quer o melhor, você quer viver de forma equilibrada. Então você precisa aprender os caminhos para isso, tá? Lógico, você já deve ter feito bastante coisa, pensado em bastante coisa, mas eu tenho muitas coisas para te ajudar nesse sentido, tá? Eu acho que é válido você procurar o curso Medicina da Floresta para você aprender sobre esses fatos, se você realmente quer entender sobre isso e fazer as coisas acontecerem nesse aspecto. Então parar de esperar que a coisa caia do céu, ou que alguém afirme isso ou aquilo, ou que uma força espiritual lhe afirme, e você começar a fazer a coisa. Aí as forças espirituais começam a lhe apoiar, entendeu? Aí as forças espirituais começam a lhe ajudar, porque você começou a se ajudar primeiro. Você fez a ação lá primeira. Ação psíquica, ação energética, ação magística, entendeu? Tá? Eu ensino nesse curso as pessoas a serem curadores, eu ensino nesses cursos as pessoas a serem magistas, porque elas aprendem. E magista é a intencionalidade energética sutil, é aprender a ser em sintonia com as leis naturais, não as leis do ser humano, não as leis da mediocridade, não as leis do ruim, não as leis do mal, as leis da vida, os movimentos da vida, tá? Certo? Muito bem, gente, tá? Se vocês tiverem perguntas, vão colocando aqui que eu vou respondendo. Deu uma paradinha aqui nas perguntas, mas vocês estão entendendo? Agora, assim, você tem opções. Se a sua opção é esperar que as coisas te dê certo na sua vida e ocorram sem você fazer nada, tá bom. Então,
né? Quando você estiver lá mais para frente, você pode me dizer, né? Ou falar para si mesmo, olha, deu certo ou não deu certo. Você tem essas duas probabilidades, né? Essa probabilidade de dar certo ou não dar certo. Isso é uma opção. Ou você tem a opção de começar a aprender a fazer as coisas darem certo. E uma coisa puxa a outra, você sabe, né? Uma coisa ruim puxa uma coisa ruim, uma coisa boa puxa outra coisa boa. Uma amizade boa puxa uma outra amizade boa. Uma amizade ruim puxa uma amizade ruim. Uma energia boa puxa uma outra boa. Uma energia ruim puxa outra ruim. E aí é a sua escolha. Se você escolher por um caminho onde você seja livre, tenha lucidez, saiba o que fazer e começa a fazer, é diferente. É diferente. Né? Aí voltando lá no início naquilo que eu falei, né? Parar de querer seduzir, né, as divindades, a divindade ou as divindades, colocando, né, para ela que ela precisa resolver sua vida, e você começando a fazer as coisas acontecerem, aí você tem proteção, aí você tem muita proteção, muita força, muitos amigos espirituais compartilhando com você. E quando você é em sintonia com as leis naturais, você aí sim é com a vida. Vocês já viram muitas vezes aquele termo, né? A vida, né? A natureza, a vida conspira ao seu favor. Não. Isso é uma frase assim de efeito, certo? A vida conspira ao seu favor. Mas não faltou algo. Entendeu? Porque não é assim, a vida conspira ao seu favor independente do que você está fazendo. Você pode não estar fazendo nada e a vida conspira ao seu favor. Você está fazendo coisas tortas, fora da sintonia das leis naturais, você acha que a natureza, que é a vida, vai conspirar ao seu favor? Você acha que você fazer uma casa aonde alaga intensamente, a natureza vai conspirar ao seu favor? Vai chegar a água naquele momento e falar assim, agora eu vou desviar daqui? Não é assim. Não é assim. Né? Então precisamos de maturidade espiritual. Precisamos abrir nossa cabeça em relação a isso. Tá certo? Muito. Tá bom? Porém até. Santa Laíde, porém até, viu? Muita luz. Vá em frente, faça as coisas ocorrerem. Faça a coisa ocorrer, tá? Lógico, eu respondi para você, mas também o que eu estou respondendo para você é amplo, né? Para várias pessoas, e você também me deu essa oportunidade de trazer isso para várias pessoas, entendeu? Então, isso é muito legal, tá? Manda ver. Eu costumo falar o seguinte, manda ver, cabeça boa sempre. Independente da situação, cabeça boa sempre. Com cabeça boa as energias também não te pegam, mas você não pode só fazer isso. Você precisa aprender uns banhos de ervas, fazer uns pó, entendeu? Pó assim, soltar em alguns lugares, o sopro de força, a intencionalidade lá, o pensamento, fazer o momento correto para chamar as forças espirituais corretas ali, para te dar aquele encaminhamento, para lhe proteger, tá? Que está muito além, né? Como a gente fala muito de ancestrais, a gente está falando de forças muito antigas que são carreadas de sabedoria, que se manifestam até hoje, que sabem o desenvolvimento do mundo e das pessoas, entendeu? E natureza ocorre em tudo. Quando você se conecta com as forças naturais, você está trabalhando com várias potências. Nós falamos da água, você pode rezar para a água do seu corpo. A água do seu corpo, você reza para a água do seu corpo? Maior quantidade em nós é água. Você reza para a água do seu corpo? Se tem dentro da nossa célula água, fluido, se tem fora das células um meio aquoso, se tem
tudo isso de água dentro de nós, o primeiro ponto de reza de cura, de força de cura, tem que ser nessa água. Porque ela vai sustentar essa potência de cura. Entendeu? Tem até questões de meditação e concentração que falam, bom, agora pense na luz verde, numa bola de luz verde penetrando dentro do seu corpo e passando por dentro de todo o seu corpo, e por onde ela passa ela vai curando, ligando a cromoterapia, ligando vários aspectos aí, né? Então você vai e tal. Esquecem da água. Fluidifica essa água. Vai fluidificar? E fluidificar até um ponto de você modificar molecularmente a água. Porque em uma reza, quando bem feita, aquela água potável, sem gás, com uma reza bem feita, porque rezas são tons vibratórios, são vibrações que você aprende a fazer, entendeu? Uma reza bem feita, aquela água começa a aparecer gotículas de gás. Da onde? Água sem gás da onde? O que aconteceu ali? Água com vibração. Você mexeu na constituição vibracional da água e aquela água se transforma. E muitas vezes você sente gostos diferentes naquela água, porque aquela água se transforma, porque a vibração está ali. Não é só você que faz parte de atividades espirituais, não é só entidades espirituais que fazem isso, você é uma entidade espiritual encarnada. Você tem o direito, e vou dizer mais, não é só o direito, até o dever de aprender a comungar com as vibrações, com as energias espirituais. E aprender a fazer a reza adequada, com o tom vibratório, com a vibração adequada, faz a sintonia. Então a reza adequada para você sintonizar com a força da água, a reza adequada para você sintonizar com a força do fogo, a pronúncia adequada, a pronúncia é constituída de ritmo, a pronúncia é constituída de ondulações sonoras, é uma vibração, a pronúncia gera uma frequência, então você entra na frequência da terra, entra na frequência do fogo, entra na frequência da água, entra na frequência do ar e vibra em sintonia com essa lei, com essa potência natural. Isso é reza. Isso é reza. Isso é potência de reza. Vocês entenderam? Pegaram aí? Coloca aqui para mim se vocês entenderam. Coloca aqui, escreve aqui para mim se vocês entenderam bem. E se estão gostando aí, e a gente já está assim, perto do nosso final. Gostoso, hein? Esse momento nosso. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tá. Gostou esse nosso momento aí, né? Deu a oportunidade de vocês se aprofundarem bastante em vários aspectos. Sei que vocês já vão utilizar, e é assim, tá? Mas eu quero que vocês entrem no curso Medicina da Floresta. Eu quero ter esta oportunidade de ensiná-los mais direcionado isso, sabe? E mais coisas que você nem imagina que você pode fazer. E é assim, eu ensino, você aplica, porque eu sei que o que eu te falei agora, o que eu te passei agora, você já pode aplicar. Se você querer, quando a gente acabar aqui, você já vai aplicar. Você vai aplicar. Esse é o ponto. É aí que nós precisamos. O tempo é um grande valor. O nosso maior valor é o tempo. E conhecimento só existe em continuidade, só se sustenta se tiver sabedoria. Se a sabedoria não estiver reunida ao conhecimento, conhecimento não é nada. Você pode ter um carro e você não saber dirigir ou utilizar tudo que tem naquele carro. Você tem um computador, você não sabe mexer praticamente quase nada do computador. Então você tem uma máquina incrível, você tem uma coisa incrível, você tem uma ferramenta incrível, mas você não sabe mexer naquilo. Você não sabe. Tem utilidade aquilo? A utilidade para você é 10%. Para quem aprende, já aí não. Já vai mais aprende, sabe utilizar. Tem mais benefícios. Tá vendo como que é?
Ó como que é a coisa. Eu acho que esclareceu bem isso, tá? Para vocês, tá certo? Então o pessoal está dizendo aqui, deixa eu ver, peraí, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Drevenício está dizendo, sim, muita compreensão, agradeço muito. Aí, Ishkaerá, mas vá avante, tá? Vai mais profundo, não fica só nisso não, tá? Prazer, Gustavo está dizendo, bom, ele entrou faz pouquinho, né? Adriana Gardim está dizendo, realizei o curso e a educação espiritual, a visão mudou muito minha relação comigo mesma. Sempre revejo para reforçar e aprendi a ver e aprendi a ver a vida. Exatamente. Está aplicando, né, Adriana? Certo? Porque a questão aí é aplicar. Não adianta só ficar no teórico, não. É aplicar, tá? Sempre aplicar, tá? Tá certo, gente? Tá? Vocês pegaram bem? Vocês que estão entrando agora, que não conseguiram pegar tudo, né? Isso faz parte, essa live faz parte do meu lançamento do curso Medicina, que é a magia. Para nós, magia é medicina, medicina é magia, tá? Magia da floresta. Esse curso que é completamente online, então onde você estiver, você pode acessá-lo, acessar as aulas, várias aulas, muitas aulas gravadas, com esse ensino assim prático, direcionado, tá? Buscando sempre ter essa didática clara e sempre vencendo e transformando o padrão, para vocês terem uma visão ampla e aplicar, reunindo a sabedoria espiritual com o conhecimento da ciência, sabedoria com consciência e conhecimento aplicado, também dando exercícios para você fazer e tendo as mentorias, aonde eu tenho aquela vivência com você. Algumas mentorias já estão gravadas, na verdade, né, uma vai ter a segunda agora, e as outras é ao vivo. Então, se você já entrar, aliás, se você entrar agora, você vai ter um desconto especial, porque o valor desse curso é mais alto, tá? Então, se você entrar agora, você tem o desconto de lançamento. Então, não perca, ele vai subir porque ele tem que voltar para o normal, tá? Como é esse período, eu estou fazendo agora, correndo, fazendo isso, porque daqui um pouquinho já entra o período de Natal e a gente já para. Então a gente tem aí mais uma semana praticamente, entendeu? Então é agora para entrar. Então não espera, você já entra, já começa a aplicar e já vai participar da mentoria ao vivo comigo. Você vai trazer suas perguntas, vai aplicar, vai aprender, vai desenvolver. Fora o material que você baixa o material para você ter como guia. Tem 2 livros, não estou falando de PDFzinho, livro editado na Biblioteca Nacional, que você baixa online para você, livro só para os meus alunos, só para aqueles que se iniciam nessa caminhada. E você vai ver lá na descrição, quando você entrar, você vai ver na descrição assim, olha, você vai passar por várias iniciações, porque cada aprendizado é uma iniciação. Eu estou te iniciando na sabedoria da magia da floresta, que envolve terapia xamânica, que envolve as práticas magísticas, que envolve os oráculos, que envolve a construção de fitoterapia natural e a utilização das ervas, que sai daquele contexto só de pegar o livrinho e falar, essa erva serve para isso. Você vai saber o porquê, o como, o efeito que ela faz e utilizar com segurança. Tudo isso. Porque eu reúno o espiritual, a sabedoria milenar com o conhecimento. Tá? Por isso que eu sou da área da saúde e tem todo um meio robusto atrás disso. Tem um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de moléculas de ativos naturais. Eu fui da área tradicional para a ciência levar o conhecimento e sustentar esse conhecimento, até proteger alguns conhecimentos, tá? Isso é construção do destino, entendeu? Construção do destino. Bom, e também esses livros você vai baixar ele completo. Tem um livro que é só para iniciados meus. Iniciados, que tem chão, anos comigo de aprendizado estão aí.
vivenciando a sua caminhada, tá bom? Tudo isso no curso Medicina da Floresta. Então, se você ainda não teve acesso, se você ainda não conhece, né, já tem acesso, vê na bio, tá? Na bio aqui do Xamã Cientista, ou na descrição, tem o link para acessar, e aí vocês acessam, tá certo? E vão conhecer e entrar nesse curso. Não perca, porque depois vai subir, tá bom? Aí depois não chora, depois o pessoal fica assim, né? O pessoal liga para a central de atendimento nossa, lá para o meu elo de equipe. Eu queria tanto entrar, nossa, agora eu perdi, não dá para fazer aquele valor e tal. Não dá. Não dá, porque é um sistema de trabalho que a gente realiza, entendeu? Então, é agora. Eu sei que você está reunindo condições para você comprar muitas coisas agora, que é próximo do Natal, então te dê um presente. Eu acho que é um bom presente, e eu tenho certeza que esse presente vai melhorar as suas condições de potencial para você ter muitos outros presentes, e bem melhores do que você teve até agora. Isso eu sou com certeza falando para vocês, tá? Mas é o passo de vocês, tá na mão de vocês, né? É aquela antiga mensagem, vou terminar até com essa mensagem antiga, que é assim: tinha um grande sábio grego, antiga, muito conhecida isso, mas é muito legal, tá? E esse sábio, um ancião sábio, ele acertava tudo. O povo ia nele e fazia filas gigantescas na Grécia para perguntar. Ele era como um oráculo, né? E para perguntar para ele as coisas, e quando falava para ele a coisa, ele acertava. E ele acertava, sabe? E aí iam grandes nobres, iam pessoas comuns, iam fazendeiros, iam muitas pessoas, e ele atendia a todos e sempre acertava. Aí 2 jovens tiveram a brilhante ideia, pensaram e tiveram a brilhante ideia de fazer o seguinte: nós vamos pegar esse ancião. Pode deixar, nós vamos pegar esse ancião. Nós vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar um passarinho na nossa mão. A gente vai pegar o passarinho na mão e vamos segurar dentro da nossa mão esse passarinho. E aí, aqui dentro, o passarinho, a gente vai chegar lá para o ancião e vai falar para o ancião: ancião, o que eu tenho nas minhas mãos está vivo ou está morto? Se o ancião falar assim, está morto, a gente solta o passarinho e ele voa. O ancião errou, porque a gente quer pegar ele, quer fazer que ele erre. Agora, se ele falar que o passarinho está vivo, a gente esmaga o passarinho e solta ele morto. Então, quer dizer, não adianta, de todas as formas, esse ancião hoje vai errar. Hoje não vai dar certo. Hoje ele vai errar, não vai dar certo. Bom, muito bem, ficaram na fila, tal, chegou a vez dele, lá diante do ancião, tá lá os 2 com o passarinho na mão, ancião, seu ancião, o passarinho que eu tenho na mão está vivo ou está morto? Aí o ancião falou: meu jovem, o destino está em suas mãos. Exatamente. O ancião acertou de novo. O destino está em suas mãos. Quero dizer para vocês que o destino está em suas mãos. Rishi Kayara, Porã Eté, e até a próxima. Muita luz e cabeça boa sempre. E não esqueça, o destino está em suas mãos. Tchau, gente. Rishi Kayara, Porã Eté, viu? De Catueté, de Sarane, Tuará, Catueté, Sul, Porã.